Amigos e amigas, estamos juntos aqui em nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a Libertadores da América, fase de oitavas de final da competição. E tivemos aí a vitória do Flamengo no jogo de ida, 1-0, gol marcado pelo Bruno Henrique no Maracanã, em que tivemos aí no primeiro tempo, de sobra, né? O time do Flamengo teve aí o domínio do jogo do primeiro tempo, mas na segunda etapa deixou muito a desejar. Então temos aí o jogo que vai acontecer aí neste domingo, o jogo que vai acontecer às 18h30 entre Flamengo e Internacional aí, né? Inter e Flamengo do Campeonato Nacional, que nós vamos estar acompanhando. E vamos aqui falar desse jogo que aconteceu, né? Desse jogo que aconteceu no Maracanã, na primeira partida das oitavas de final da competição da Libertadores da América. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos o nosso programa Conversa de Torcedor Notícias, desde quintas-feiras, às 18 horas com vocês aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor e às 11 da manhã de todo sábado ao vivo para você que está acompanhando pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, tá acompanhando, e também acompanhando também pelo site radioNSC.com, também pela Rádio Net, falando de tudo sobre o futebol carioca, a seleção brasileira e também falando do esporte em geral, com muita informação e também com opinião para você, ouvinte e assistente do Conversa de Torcedor, tá bom? E vamos falar aqui sobre esse jogo entre Flamengo e Inter no Maracanã pela Libertadores, o jogo pelo placar de 1-0, gol do Bruno Henrique, um jogo que está em aberto ainda, né, por conta desse placar e que agora terá a partida da volta pela Libertadores da América na próxima quarta-feira, às 9h30, horário de Brasília. Então, meus amigos, o Flamengo, só o empate, né, a classificação, o Flamengo tem a vantagem do empate para se classificar e a equipe do Internacional terá que fazer 2 gols para se classificar para as quartas finais. Então temos aí tudo em aberto e que nós vamos estar acompanhando. E no primeiro tempo, meus amigos, só deu o Flamengo. E o time rubro-negro fez valer o fator dessa pressão, né, na pressão do Maracanã lotado diante da sua torcida. O Maracanã foi para cima do Internacional para abrir a contagem e a primeira oportunidade que teve, a, e a primeira oportunidade que teve na equipe no jogo, né, saiu dos pés do Luiz Araújo em chute de fora da área aos 12 da primeira etapa e o Rocher, certo? Fez a grande defesa. E o time do Felipe Luiz era dono da posse de bola e praticamente não sofria as ações da equipe gaúcha, né? E faltava apenas transformar em domínio de campo em gol. E aconteceu finalmente aos 27 minutos, no cruzamento do Luiz Araújo, do Marcão Branco, escanteio, e o BH fez o gol para fazer 1-0. E ainda teria outras chances, né, com Plata e com o próprio BH, o Bruno Henrique, para ampliar a vantagem. E a sensação na saída do intervalo foi de que ficou barato, digamos assim, ficou barato para o Inter, né, que não fez o Rossi trabalhar em nenhum momento nos primeiros 45 minutos. E na segunda etapa, com a vantagem no para cá, o Inter saiu do bloco baixo, começou aí a povoar um pouco mais no setor ofensivo na volta do intervalo e as chances que teve claras, porém, ficaram longe de se concretizar pelo lado da equipe gaúcha. Antes, mais incisivo, o Flamengo começou a errar bastante e diminuir a rotação na etapa final. Assim, o torcedor do Flamengo presente viu um segundo tempo bastante morno, inclusive em sua maior parte do tempo. E o único lance que inflamou as arquibancadas do Maracanã foi com o lance do Luiz Araújo, né, com a defesa do Rocher aos 43 minutos do segundo tempo. É que o Luiz Araújo aproveitou a sobra da jogada, a sobra de jogada, melhor dizendo, do Cebolinha, chutou em cima do goleiro Rocher, que fez grande defesa, evitando uma desvantagem ainda maior para o jogo da volta, que será na próxima quarta-feira. E nos acréscimos, o Inter correspondeu em chute de Vitinho, mas o Rossi defendeu e a decisão fica em aberto para o jogo de quarta-feira. Então, tivemos aí no Maracanã com a capacidade aí presente do Maracanã, né, de torcedores,
68.483, é o segundo maior público, né, de média, né, no Maracanã nessa temporada, e ficando atrás apenas do Fla-Flu, que foi aí, né, da capacidade do estádio de 69.393 torcedores. E tem aí nessa situação de média de público nessa temporada. Então, é isso aí. O torcedor do Flamengo lota a cada jogo do Flamengo, que é importante. E tem mais e terá mais dois embates ainda, né? Já pelo Campeonato Brasileiro, nesse domingo às 18h30, no Beira-Rio, e no mesmo Beira-Rio, que teremos aqui o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. Que tivemos aí a estreia do Cascal na equipe do Flamengo, né? Que não fez uma boa partida, lógico, entrou no lugar do Plata no segundo tempo, aos 26 minutos. Não teve destaque nessa partida, né? Lógico. E finalizando aí a negociação com o Dinamo de Moscou, certo? Por valor de 77 milhões de reais, 12 milhões de euros, e anunciou o colombiano no início desse mês. Então tendo aí para conseguir entrar em forma para ajudar o Flamengo nessas partidas decisivas. Tá certo, pessoal? Então teremos o jogo nesse domingo, Inter e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, 18h30, e na próxima quarta teremos a partida decisiva nesse embate pela Libertadores da América. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por estarem acompanhando nesse pós-jogo. E estamos terminando esse pós-jogo de hoje, tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like e seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, pessoal, terças e quintas, 18 horas no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, no programa Conversa de Torcedor Notícias, e às 11 da manhã de todo sábado com vocês na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando pelo site radioNSC.com, pela Rádio Net e também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, com muita opinião e também com informação para você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia, aquele abraço, felicidades e até a próxima. Valeu, galera!